Se você tem mais de 75 anos, o seu corpo não está apenas envelhecendo, ele está se reprogramando. Médicos estão em silêncio sobre os 5 interruptores biológicos irreversíveis que viram exatamente aos 80 anos. O que vou te revelar agora contradiz tudo que o seu médico já te disse sobre o envelhecimento normal. Não se trata de uma doença ou de um azar genético. É um script biológico. Seu corpo, inteligentemente, muda suas prioridades para a sobrevivência e estabilidade. Mas esse processo de mudança gera um pânico desnecessário e uma perda de qualidade de vida que é totalmente evitável. Aos 80, a biologia faz um reboot, e se você não entende esse código, você aceita o declínio como inevitável. E eu estou aqui para te dizer que não é. Para eu saber até onde essa nossa conversa está chegando, deixa seu nome e a sua cidade aqui embaixo. Vai ser ótimo te dar as boas-vindas. Passei anos na cirurgia e vi de perto o que o envelhecimento faz. Mas o mais assustador não eram os problemas aleatórios. Era o padrão. Havia uma série de falhas que surgiam quase em uníssono em pacientes que cruzavam a linha dos 80. O corpo não estava quebrando ao acaso, ele estava seguindo um plano oculto. E o maior erro da medicina tradicional é tratar cada sintoma isoladamente, sem perceber que todos eles são a manifestação da mesma reprogramação interna. Margaret. Ela tinha 82 anos. Era uma chefe de mão cheia e cozinhar era o prazer da vida dela. De repente, ela parou de sentir prazer na comida. O estrogonofe dela, famoso na família, começou a parecer sem graça. Ela reclamava que precisava de mais tempero, mais intensidade. O médico dela disse que era a idade, algo normal. Mas não é só a idade. O perigo aqui é que, para compensar a falta de sabor, Margaret estava adicionando quantidades gigantescas de sal e açúcar às suas refeições, elevando seu risco de hipertensão e diabetes sem necessidade, e tudo porque ninguém a avisou. Sobre o interruptor biológico número 5. O interruptor número 5. Suas papilas gustativas encolhem e a comida perde o sabor. Após os 80, não é incomum ter perdido 70% das suas papilas gustativas funcionais. Seus receptores estão cansados, retraídos. A comida fica insossa, mas o paladar é apenas metade da história. A outra metade, 80% do que chamamos de sabor, vem do olfato. E quando o olfato falha, a situação fica perigosíssima. Você não sente cheiro de comida estragada, nem do gás que vaza na cozinha, nem da fumaça de um incêndio começando. É um alarme biológico que está desligado. O risco real, voltando a Margaret, é a busca desesperada pela satisfação no sabor, compensando a falta de aroma e textura apenas com sódio, sal e sacarose, açúcar. A solução, que é simples e que deveria ser ensinada a todos nós, é usar a estratégia dos temperos. Mantenha o sal baixo, mas abuse de ervas fortes, pimenta do reino fresca, alho e especiarias vibrantes para enganar o cérebro e restaurar o prazer. É um pequeno ajuste com um impacto gigante na sua saúde cardiovascular. Mas espere, não para por aí. O interruptor número 4. A pele esquece como se curar, perdendo a memória molecular. A maioria das pessoas pensa que o envelhecimento da pele é só sobre rugas, mas isso é a parte superficial. Aos 80, a pele não está apenas perdendo elasticidade, ela está perdendo uma função biológica crítica, a capacidade de cicatrização eficiente. É por isso que um simples corte de papel pode levar semanas e semanas para fechar, deixando marcas. Sua pele, a maior barreira de defesa do seu corpo, afina em cerca de 20%, tornando-se literalmente mais parecida com papel frágil e vulnerável. A produção de colágeno, a cola que mantém tudo firme e funcional, cai até 75%. Isso explica os hematomas misteriosos, aquelas manchas roxas que surgem sem que você se lembre de ter batido em algo. Chamamos isso de púrpura senil, e não é um mistério. São vasos capilares que se rompem com a menor pressão porque a estrutura de suporte da pele falhou. Este não é um problema estético. É um problema de infecção.
Uma ferida que não fecha é uma porta aberta para bactérias. Nunca, jamais, ignore uma ferida pequena. E a solução? Aqui, começa com hidratação gentil, sem esfregar a pele, e, crucialmente, garantir uma ingestão adequada de proteína na dieta, pois é a matéria-prima para a pouca produção de colágeno que ainda resta. O interruptor número 3. O cérebro constrói desvios neurais. Este é talvez o mais chocante, porque ele é mal interpretado como o início da demência. Não é. Aos 80, seu cérebro está em um processo ativo de religação, que os cientistas chamam de neural detours, desvios neurais. O cérebro percebe que algumas estradas antigas, caminhos neurais, estão desgastadas ou muito lentas, e em vez de desistir, ele começa a construir novas pontes. Essa neuroplasticidade na perrastado, velhice é um sinal de resiliência incrível, mas ela tem um custo. O sintoma mais comum desse processo são as pausas mentais. Aquele momento frustrante em que você sabe perfeitamente a palavra que quer usar, ela está na ponta da língua, mas ela não sai. O cérebro está forçando o pensamento a percorrer um caminho novo, mais longo, enquanto o caminho antigo está sendo reparado ou substituído. Entender isso muda tudo. Sua confusão momentânea não é um sinal de que você está perdendo a cabeça, é um sinal de que seu cérebro está ativamente trabalhando duro para se adaptar. Esta adaptação paradoxal é o que leva à maior criatividade, sabedoria e capacidade de síntese que muitos de nós observamos nas pessoas mais velhas. Quando compreendemos isso aqui no canal Doutora Vitória Carvalho, a ansiedade diminui e o foco muda. A solução é desafiar ativamente sua mente todos os dias. Não é para evitar o esquecimento, é para fortalecer esses novos caminhos neurais. Leia, aprenda um novo idioma, jogue xadrez, faça palavras cruzadas. Forçar o cérebro a se exercitar é a única maneira de garantir que esses desvios neurais sejam construídos com solidez. O interruptor número 2, sarcopenia, o processo invisível onde seus músculos se canibalizam. Este é o interruptor que rouba sua independência. Sarcopenia não é apenas ficar mais fraco, é um processo metabólico cruel onde seu corpo começa a usar o tecido muscular como um estoque de emergência de energia. Isso acontece porque, com a queda hormonal e a redução da atividade física, o corpo prioriza o fornecimento rápido de energia para funções vitais. O resultado é devastador. Você perde cerca de 1% de massa muscular por ano após os 80. Isso não leva só à instabilidade e às temidas quedas. Músculo não é apenas força, ele é um órgão endócrino vital. A perda muscular enfraquece todo o sistema imunológico e prejudica a função cerebral, pois os músculos enviam sinais químicos essenciais ao cérebro. Pense em Henry, o fazendeiro de 85 anos. Ele ainda fazia as tarefas diárias, mas dizia que se sentia oco, sem substância. Ele não tinha força para levantar a sacola de compras, mas mais do que isso, ele sentia que estava se esvaindo por dentro. A solução, e não há atalho, é o treinamento de resistência. Não precisa levantar pesos gigantescos, bandas elásticas e pesos leves são mais do que suficientes. E novamente a proteína é fundamental, mas agora em doses mais altas e estrategicamente distribuídas ao longo do dia, para que o corpo possa usá-la para a reconstrução, e não como combustível de emergência. Finalmente chegamos ao interruptor número 1. O mais assustador. Este interruptor está diretamente ligado ao que aterroriza a todos nós. A perda da memória. Aos 80, seu relógio de sono vira de cabeça para baixo. O ritmo circadiano, aquele que te diz quando é dia e quando é noite, perde a sincronia. Você começa a acordar invariavelmente às 3 horas da manhã, e compensa com cochilos longos e profundos durante a tarde, desregulando ainda mais o sistema. Mas a privação do sono profundo não é apenas desconfortável, ela é perigosa. O sono profundo é o momento em que o sistema linfático, o sistema de limpeza do seu cérebro, é ativado. É como o lixeiro do cérebro. Se você não entra nesse sono profundo, o lixeiro não passa, e o que ele deixa para trás? O acúmulo de proteínas associadas ao Alzheimer. Você entende a urgência disso?
Seu corpo está tentando te avisar que o sistema de limpeza está falhando, e a causa é a desregulação do seu ciclo de luz e escuridão. O sono não é um luxo na velhice, é a sua principal ferramenta de prevenção cerebral. Mas como consertamos um relógio biológico que virou de cabeça para baixo? Como você garante o sono profundo quando tudo parece conspirar para que você acorde de madrugada? O segredo não está em tomar mais remédios. O segredo está na luz. O segredo está na luz, e não é poético, é pura neurociência. Para garantir que seu sistema linfático atue e limpe seu cérebro de detritos que levam ao Alzheimer, você precisa resetar seu relógio circadiano, e o único mestre desse relógio é a luz solar. Nosso corpo tem receptores, as células de melanopsina no olho, que são extremamente sensíveis à luz azul da manhã. O que acontece depois dos 80 é que as lentes dos seus olhos ficam mais amareladas, filtrando essa luz essencial e impedindo-a de chegar ao seu núcleo supraquiasmático, o centro de comando do seu ritmo circadiano. O cérebro não consegue mais distinguir o que é dia e o que é noite com clareza. E sem esse sinal forte de dia, acorde, a produção de melatonina à noite fica errática e fraca. A solução é incrivelmente simples, mas exige disciplina, exposição à luz solar matinal logo que acordar. Estamos falando de 15 a 30 minutos, se possível, sem óculos de sol, olhando para a luz, nunca diretamente para o sol, claro, mas absorvendo essa informação visual que viaja diretamente para o centro do seu cérebro. Se você vive em um lugar com pouca luz ou tem dificuldades de mobilidade, a luz de espectro azul de uma luminária de terapia de luz pode simular esse efeito. Mas é a consistência dessa rotina que vai reajustar o seu relógio, garantir que você tenha sonolência na hora certa, e mais importante, restaurar o sono profundo necessário para a limpeza cerebral. Entender que o seu corpo aos 80 não está simplesmente estragado, mas sim se adaptando de forma previsível a um novo conjunto de prioridades. Muda totalmente a forma como você aborda sua saúde. Recapitulando, o seu corpo fez 5 grandes viradas biológicas que a medicina convencional chama de envelhecimento normal, quando na verdade, são respostas previsíveis a novos limites metabólicos. O interruptor número 5 nos ensinou que a perda de paladar e olfato não é apenas uma chatice, mas um risco silencioso de hipertensão devido ao uso excessivo de sal. A resposta é a sabedoria no tempero, a busca por ervas e especiarias que ativem os receptores de outras maneiras. O interruptor número 4 revelou que a pele se torna uma porta de entrada para infecções e hematomas misteriosos, não por descuido, mas porque a memória molecular da cicatrização falhou. A solução é a proteção externa e a nutrição interna, garantindo a matéria-prima proteína para a reparação. O interruptor número 3 nos tranquilizou ao mostrar que aquelas pausas mentais não são o início do fim, mas sim a prova de que seu cérebro está se religando ativamente, construindo pontes neurais mais fortes para o futuro. A nossa tarefa é dar trabalho a ele, buscando novos aprendizados e desafios que solidifiquem essas rotas. O interruptor número 2, a sarcopenia, é o ladrão de independência que canibaliza seus músculos, enfraquecendo todo o seu sistema imunológico e aumentando o risco de quedas. Aqui, não há pílula mágica. A resposta é o treinamento de resistência, focado na manutenção da estrutura muscular, complementado com proteína em todas as refeições. Seus músculos são o seu banco de reservas contra a doença. E finalmente, o interruptor número 1. A falha do relógio circadiano que ameaça sua função cognitiva ao desativar o sistema de limpeza noturno. O remédio mais poderoso para isso é a dose diária de luz solar matinal, reajustando seu cérebro para a saúde. Pense bem. Seus 80 anos não precisam ser a década de declínio que a sociedade e a medicina tradicional esperam. Seu corpo não está quebrado, ele está se adaptando. Ele está dizendo: eu preciso de novos insumos e novas regras para funcionar neste novo capítulo. Você não pode parar o tempo, mas pode retardar drasticamente o impacto desses interruptores biológicos com o conhecimento certo e as ações corretas. Entender esses 5 interruptores é o que te dá poder.
é o que transforma o medo do futuro em resiliência no presente. Não é sobre voltar a ter 20 anos, mas sim sobre garantir que os próximos 10, 15 ou 20 anos sejam vividos com força, nitidez mental e, acima de tudo, a independência que você tanto valoriza. O conhecimento que compartilho aqui, e que detalhamos continuamente no canal Doutora Vitória Carvalho, é a sua ferramenta mais poderosa contra a fragilidade. Agora que você compreende as 3 chaves mestras: nutrição estratégica, movimento de resistência e a terapia da luz matinal, você pode parar de aceitar o declínio como uma inevitabilidade. Eu quero que você clique no botão de curtir agora mesmo, pois isso mostra ao algoritmo que este tipo de informação científica e empoderadora é importante para você e para outras pessoas que buscam viver a velhice com vitalidade. E se você não é inscrito, inscreva-se para não perder o próximo vídeo onde eu vou detalhar as soluções específicas para cada uma dessas transformações, oferecendo um guia prático, passo a passo, sobre como implementar essas mudanças hoje. Seu próximo capítulo pode e deve ser cheio de força e sabedoria. E agora quero saber se gostou do vídeo. Quero que deixe uma nota de 0 a 10 para saber se estamos no caminho certo.